Acompanhe na telinha mais uma questãozinha aí de radioatividade. Em 1995, o elemento de número atômico 111 foi sintetizado pela transformação nuclear. Aí colocou aí a transformação. Esse novo elemento, representado por RG, é instável, ou seja, sofre o decaimento. Aí ele vai se transformando, ou seja, ele é radioativo, o núcleo é instável, ele vai emitindo radiação e vai se transformando nesses novos elementos que vocês estão vendo aí. Aí ele pergunta, nesse decaimento, ou seja, nessas emissões, o que são liberados? Aí vem nêutrons, letra B, prótons, letra C, partículas alfas e partículas beta, letra D, partícula beta, letra E, partícula alfa. Então, é um enunciado e é uma questão que ele quer que você perceba, que você identifique aí no problema, quais são as radiações que são emitidas. Ele quer no decaimento, ó, nesse decaimento. Então, a parte lá de cima foi só contextualização. Eu não vou me preocupar com aquela parte lá de cima, porque ele diz, ó, esse novo elemento representado por RG é instável e sofre o decaimento. Então, decaimento é isso aqui, ó. Então, o que vai me interessar, vestibulando, e por isso que eu peço para vocês, com calma, reler o problema lá, não vão na ansiedade querer fazer logo, né? Vocês vão ter que ler e depois reler o exercício para responder direitinho. Releia sempre, ok? Então, vamos aqui, ó. Esse é o decaimento. Observe o que aconteceu do primeiro elemento para o segundo. O número de massa era 272, passou para quanto? 268. O número atômico, que é sempre o menor, era 111 e passou para 109. Então aqui observem que ele perdeu 2 prótons e o número de massa diminuiu em 4. Quando isso ocorre, nós falamos aqui no início da aula que eu tenho uma partícula alfa. Porque a partícula alfa é quando o núcleo joga para fora 2 prótons e 2 nêutrons. Se joga 2 prótons, o número atômico vai sempre diminuir de 2 unidades. Passou de 111 para 109. E como são 2 prótons e 2 nêutrons, o número de massa é prótons mais nêutrons, então o número de massa vai diminuir em 4, porque são 2 prótons mais 2 nêutrons, 4. Então 272 menos 4, 268. Observe a continuação do decaimento. Ele tinha 109 e passou a ter 107. Diminuiu 2 prótons, emitiu 2 prótons. E o número de massa era 268 e passou a 264. Então emitiu já 2 prótons e 2 nêutrons para diminuir em 4. Então toda vez em que o número atômico diminui em 2 e que o número de massa diminui em 4, eu tenho uma partícula alfa. Tá certo? E aqui também, ó, era 107 e passou 105. Era 264, passou 260, então foi outra partícula alfa. Aqui era 260, passou a 256, ó. Era 105, passou a ser 103, então foi outra partícula alfa. E aqui também, ó, era 103, diminuiu o número atômico em 2, o número de prótons em 2, diminuiu o número de massa em 4, então quando diminui o número de massa em 4 e o número atômico em 2, eu estou emitindo partículas o quê? Alfa, correto, a letra B. Tá certo? Então, vestibulando, a letra E, me desculpe, apenas partículas alfa. Por que partículas alfa? Porque quando o número de massa diminui em 4 e o número atômico diminui em 2, esse núcleo está emitindo a partícula alfa. Lembre-se que alfa é o quê, hein? 4 e 2. Olha aí no desenho, nunca esqueça. Partícula alfa, ela corresponde a 4, número de massa, e um elemento com o número atômico 2. Ok? Beleza? Vamos para a próxima questão. O isótopo radioativo, aí colocou aí Cu64, cobre 64, sofre decaimento beta, conforme representado. Olha o decaimento beta. O que é que acontece com o decaimento beta que a gente viu? Se um elemento, está aqui o cobre, ele sofre decaimento beta, nós vimos que o nêutron dele se transforma em um próton e num elétron. O elétron ele joga para fora, que é o beta, está aqui o elétron que ele jogou para fora,
E como o nêutron se transformou no próton, o número atômico então soma com uma unidade. Era 29, passou a ser quanto agora? 30. Tá vendo como a gente identificou? Ele já deu isso. Eu só estou informando, só estou analisando melhor a questão, tá? Então lembre-se, sempre que o número atômico aumentar de uma unidade, é porque esse decaimento emitiu uma partícula beta. Então era 29, passou para 30. E lembre-se que o número de massa, quando emite uma beta, permanece inalterado, 64, 64. Diferente da questão anterior, que quando emitiu uma partícula alfa, o número de massa diminuía de 4. Aqui não, permaneceu o mesmo. Por quê? Porque eu estou emitindo um elétron, então o elétron a gente considera a massa dele desprezível em relação a prótons e nêutrons, ok? Aí ele diz o seguinte, isso aqui foi tudo dado, eu só estava melhorando o contexto. Vou ler de novo o exercício. O isótopo radioativo, o 64, o cobre, sofre decaimento beta conforme representado. A partir da amostra de 20 miligramas de cobre, observa-se que após 39 horas, formaram-se 17,5 miligramas de zinco. Sendo assim, o tempo necessário para que a metade da massa inicial de cobre sofra decaimento beta é cerca de... Para cá, para cá, para cá. Então, é uma questão que vai envolver um pouco de cálculo. Ele disse que tinha o cobre e que esse cobre estava sofrendo decaimento. E ele disse que esse cobre estava sofrendo decaimento beta. Significa que... Eu vou usar aqui a minha mão esquerda e vamos supor que existe aqui uma certa quantidade de cobre, que ele disse que era 20 miligramas. Então, minha mão esquerda, vamos supor que ela esteja cheia de cobre aqui, de 20 miligramas de cobre. Se esse cobre ele é radioativo, ele está emitindo partícula beta, ele vai deixar de ser cobre. Essa quantidade de cobre vai sumindo. É como o lixo atômico, lá na usina nuclear. Você quebra o urânio, formou o lixo atômico. Eles vão emitindo radiação e aquela quantidade ao longo de milhares de anos vai sumindo. Então aqui o cobre ele vai sumindo, tá? Só que numa proporção mais rápida. Lá na fissão nuclear ele leva anos, né? Centenas de anos para sair a metade da massa. Aqui não, o do cobre ele é um tempo menor, é isso que a gente vai calcular. Então ele diz, minha mão esquerda está aqui com esse cobre, e esse cobre está emitindo radiações beta e está se transformando em zinco. Aí ele disse que tinha 20 miligramas, tá? E que observou que após 39 horas, formaram-se 17,5 miligramas de zinco. Então, de onde veio essa massa de zinco? Desse cobre que sumiu. Até aí tudo bem. Aí ele pergunta assim, sendo assim, o tempo necessário para que a metade da massa inicial do cobre sofra decaimento é... Então, vamos para a questão. Olha aí a questãozinha. Ele diz, após 39 horas, restaram 2,5 miligramas de cobre. Vou voltar para a questão. Ele disse que tinha 20 miligramas de cobre. Ok? Ele disse, eu vou escrever aqui embaixo, vestibulando, Ele disse que tinha 20 miligramas de cobre. Beleza? Observou que após 39 horas, formaram 17,5 miligramas de zinco. Ora, esse 17,5 miligramas veio da onde? Veio do cobre. Então, é a mesma coisa de dizer que após 39 horas, se das 20 miligramas transformaram-se 17,5 miligramas em zinco, significa que só resta quanto de cobre? 2,5, tá? Porque se eu somar 17,5 que sumiu com 2,5 que ficou, vai dar 20. Por isso que eu botei lá na questão, após 39 horas, só resta quanto? 2,5. Olhe como eu armo essa questão lá de radioatividade. Quem já viu no colégio está revisando agora comigo. E se você não viu, preste mais atenção aqui. Eu tinha no início quanto? 20 miligramas. Depois de 39 horas só restou quanto? 2,5, perdão. No início eu tinha 20 miligramas e depois de 39 horas só restou quanto? 2,5, tá certo? Ora, para cá, para cá, para cá, ele quer saber o tempo para sumir a metade. Se eu tinha 20 e quero saber o tempo para sumir a metade, só vai me restar 10, porque a metade de 20 é 10. E a gente sabe que o meia-vida é exatamente o tempo para sumir a metade.
tá? Então, se eu tinha 20 e 17 se transformou, tá aqui minha mão esquerda, se eu tinha 20 miligramas e 17 se transformou em zinco, só restou 2,5, porque 17,5 mais 2,5 dá os 20. Então, se eu tinha 20 e 17,5 foi embora para zinco, só restou 2,5. Então, vamos voltar para a questão, como eu armei, e você vai armar desse jeito lá no vestibular. Vai pegar 20 miligramas inicialmente e no final só restou quanto? 2,5. Mas ele quer saber o tempo, que eu chamei aqui de P, para se transformar só a metade. A metade de 20 é 10. A metade de 10 é 5. A metade de 5 é 2,5. E nós sabemos que para assumir a metade, é o que a gente chama, que eu botei aqui de P, de meia vida. Você pode chamar do que quiser, eu chamei de P. Então, de 20 para chegar em 2,5, quantas metades vai ter? Aqui é o que a gente chama o pulo do gato. Se eu tinha 20 e só restou 2,5, quantos meia-vida eu vou ter? Aí eu vou ter que lembrar, de 20 a metade é 10, de 10 a metade é 5, de 5 a metade é 2,5. Então eu vou ter, ó, P mais P mais P. Eu vou ter quantos P? Olha eu circulando aqui, 3P. Então, eu tinha 20 miligramas e depois de 39 horas só restou 2,5. Só que de 20 para chegar em 2,5 eu vou ter 3 meia-vida. Então essas 39 horas correspondem a 3 meia-vida. Passando esse 3 dividindo, a meia-vida desse elemento é exatamente 13 horas. Vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Olha essa questão direitinho, tire dúvida com o seu professor, com alguém que você estuda, que é uma questão bastante interessante, ok? Essa aula daqui uns 2 dias vai estar aí no nosso blog para você rever, assistir, rever novamente, discutir com algum colega que porventura não tenha visto essa aula, e aí vocês vão entender isso bem direitinho, tá certo? Assista novamente se teve dúvida, beleza?